Jai Radha Madhava Jai Kunja Vihari. Capítulo 35. Shadair, a Preciosa. Jai Radha Madhava Jai Kunja Vihari. Ablon e Ishtar seguiram o conselho de Nana e entraram em Shadair disfarçados, conforme, aliás, Orion já lhes tinha sugerido. Shadair foi a primeira cidade humana que eles conheceram. Os Atlantes, claro, eram humanos também, mas suas colônias eram utópicas, perfeitas, muito diferentes dos centros urbanos que povoavam a Haled. A Preciosa, como era chamada, ficava na confluência entre 4 importantes rotas de comércio. A oeste, estradas a conectavam ao Império de Shaka, famoso por suas dunas e paragens desérticas. Ao norte estava o reino de Nod. Ao sul, chegava-se às selvas de Gondwana. E o porto, ao leste, abria-se para o mar da Lemúria. De lá, podiam-se alcançar a costa de Ária e, navegando mais alguns dias, as distantes praias orientais da Rodínia. Shadair, apesar do título que ostentava, possuía já naquela época todas as belezas e os vícios que caracterizariam as metrópoles futuras. Nos distritos próximos às docas, bordéis exploravam escravas forçadas a se prostituir por comida. No entorno das casas de jogos e das arenas de gladiadores, era comum o tráfico de drogas, principalmente das substâncias derivadas da papoula, seivas perigosas que induziam o usuário à loucura. Outro problema, clássico em cidades do tipo, era a superpopulação. Dentro dos muros, Shadair contava 400.000 habitantes, com uma massa flutuante de mais 30.000, quase todos marinheiros ou peregrinos, que nos meses de verão vinham prestar homenagem a Dagon. Dagon era a mais respeitada das divindades locais. Seu clero mantinha o controle sobre os prostíbulos, os estaleiros e o mercado de escravos. Seus sacerdotes se diziam descendentes dos chefes tribais que teriam feito a paz com os Ashimas e permitido, assim, à região prosperar. Os Ashimas eram animais, peixes bípedes que haviam sobrevivido à era do gelo buscando refúgio no fundo do mar. Com a escassez de alimentos que se seguiu ao cataclismo, foram obrigados a caçar na superfície, atacando os portos e as vilas costeiras. Os antigos governantes de Shadair, então, estabeleceram um pacto com eles. Nas 3 primeiras semanas do verão, os clérigos ofereceriam aos seres um barco com 30 virgens que eram mortas e arrastadas às profundezas. Com carne estocada em suas cavernas para o período de um ano completo, as feras deixavam os pescadores em paz, não assaltavam os navios e não perturbavam os cidadãos. Era noite quando Ablon e Ishtar atravessaram os portões. A arquitetura de Shadair era uma mistura de opulência e miséria. Nas cercanias mais pobres, tendas de couro dividiam o espaço com casebres de pau a pique, buracos de esgoto serviam como dormitório, becos e esquinas eram transformados em cortiços. Os burgueses
Nobres e teocratas moravam isolados em uma cidade ao sul, sob a proteção de seus guardas e exércitos particulares. Ao longe, avistavam-se suas torres de madrepérola, encimadas por cúpulas em formato de gota, um modelo que séculos à frente inspiraria as construções persas e depois as islâmicas. A estalagem do cedro vermelho ficava em uma região elevada, entre ladeiras e pequenas travessas, sobre uma colina de rocha vulcânica. O bairro era limpo e arborizado, sendo frequentado majoritariamente por estrangeiros que buscavam sossego e podiam pagar pelo conforto. O edifício parecia um casarão retangular, acrescido de um pátio central, em torno do qual ficavam os quartos. Em vários aspectos, lembrava um palacete doméstico com belíssimos mosaicos, passagens arqueadas e um chafariz, ao redor de onde era possível relaxar ao som das folhagens, beber um copo de aguardente e apreciar o céu vespertino. Mesmo voando alto, pegando carona nas correntes de ar, os anjos levaram um dia para completar o percurso e agora estavam famintos. O homem que os recebeu, um sujeito gordo, careca, de pele clara e usando uma espécie de toga, conduziu-os ao salão comum no piso térreo e lhes apresentou as opções de jantar. Sem noção do valor do dinheiro, Ablon pagou adiantado, oferecendo-lhe uma quantia particularmente vultosa e em menos de 15 minutos a mesa estava posta. O carneiro assado, dissera o cozinheiro, viera das estepes de Bijarma. O azeite e o pão das pradarias de Enoque. As frutas eram originárias de Gondwana e as especiarias haviam chegado hoje mesmo de Aria. O vinho, esse o general já conhecia, era proveniente da Lemúria, uma bebida muito forte e ao mesmo tempo suave. Não se tinha o hábito de ingerir água pura em Shadair, apenas chá ou substâncias alcoólicas. Sabendo disso, o homem gordo mandou buscar 2 tonéis para agradar os clientes, que se recolheram a um canto afastado, sempre discretos e monossilábicos, cobertos pelas túnicas que Nana lhes dera. Durante a viagem desde o deserto, Ablon tivera a oportunidade de pensar sobre qual seria a melhor estratégia a seguir, considerando o atraso que os tirara do curso. Os 3 pilares, logicamente, não seriam derrubados até que eles o fizessem, mas a urgência era necessária para que os sentinelas não os descobrissem. Quanto mais o tempo passava, maior a chance de Kali, Mushdá, Kai e Metatron tomarem conhecimento de sua missão e assim os querubins perderiam o efeito surpresa. Como eram adversários poderosíssimos, o herói esperava pegá-los desprevenidos antes que eles acionassem seus cultos, movessem seus exércitos ou invocassem suas fabulosas técnicas psíquicas. Teremos de nos dividir, ele informou a Star. Sorte que estamos no centro do mundo. E Nana nos aconselhou muito bem. Com um talher, ele saboreou um pedaço de carne. Bebeu o vinho para limpar a garganta. Amanhã partirei para Gondwana e você tomará um barco para o país dos arianos e de lá para as montanhas de Taiping. A essa altura, o Vingador tinha o mapa do planeta na mente. Nos reencontraremos em Tuk, dentro de 2 luas cheias. Tuk? Perguntou a Fúria. Onde fica isso? A noroeste é a capital do Império de Saka, o último sob o domínio de um sentinela. Quem o governa é Ka, o Sol, tido como o mais elevado dos 3 pilares e o mais próximo a Metatron.
Devemos combatê-los juntos. Claro, Ishtar concordou, mas não concordava inteiramente. Não com a primeira parte do plano. Temia pela segurança do amigo, mas, antes de tudo, temia perdê-lo. Ablon, por sua vez, sentia o mesmo pela companheira de lutas, mas como general precisava descartar sentimentos fugazes, os quais considerava inúteis à sua empreitada. Chegara a cogitar que essa fraqueza, a libido, era uma maldição enviada por seus oponentes ou mesmo pelo próprio Metatron. Então, era imperativo resistir a todo custo, rechaçá-la a todo custo. Nunca pensei que seria diferente. Ela disse e então se calou. Comeu um gomo de tangerina, cortou uma fatia de costela e a levou à boca. O gosto era formidável. Nada parecido com o pão que os guardas lhe trouxeram no zigurate. O que há com você, comandante? Ablon notou sua apatia, o olhar perdido no fundo do prato. Em que está pensando? Esqueça. Com uma bicada, ela degustou o vinho lemuriano. Não é nada com que deva se preocupar. Não deve haver segredos entre nós. Ele não queria pressioná-la. Queria ajudá-la. Sou responsável por você. Se algo a aflige, me aflige também. Estou pensando no que a Inanna nos contou. Ela chegou a um passo de se confessar, mas recuou na última hora e abordou outro assunto. Nos tais massacres que ela afirmou ter visto nas carnificinas promovidas pelos Shedus. O Vingador deu pouca importância ao comentário. Mordeu outro naco de carneiro e encheu a taça mais uma vez. Então, é isso? Não só, mas principalmente. Esquivou-se. Qual é a sua opinião? Ela agora precisava saber. Acha que Inanna estava mentindo? Não, Inanna não é mentirosa. Só acredito que ela interpretou os fatos erroneamente, escutou rumores e escolheu a versão mais sanguinária, porque, para alguns, é mais fácil odiar. Conheço querubins propensos à rebeldia, até à malícia, mas os Shedus são excepcionalmente fiéis ao arcanjo Miguel. Não os vejo promovendo chacinas, muito menos agindo de forma independente. Logo, Inanna estava enganada. De qualquer maneira, reportarei o caso ao príncipe dos anjos, assim que retornarmos ao céu. Se houver um responsável por esses boatos, ele será devidamente punido. Miguel é um líder forte e coeso que sabe recompensar quem merece e aplicar castigos na hora certa. É isso que eu chamo de justiça. Eis porque o sigo
e o seguirei pelo resto dos meus dias. Mas e se... Star insistia em formular teorias. Sua mente fervilhava de hipóteses. E se o próprio arcanjo... Cuidado, comandante! O Vingador erigiu o indicador. Cuidado com o que diz e com o que pensa. Pousou o copo no tampo da mesa. Os dedos formigaram. Miguel foi ungido por Deus e nós somos seus servos. Servos leais. Leais? Ela não tinha tanta certeza. Talvez sim, talvez não. Tomou como ponto fixo uma estrela que nascia a leste sobre a linha do horizonte. Se fôssemos tão fiéis, tão comprometidos com o paraíso, teríamos guardado a lança para entregá-la aos primogênitos, não acha? Está questionando as minhas decisões? De forma alguma. A fúria o encarou com uma sensualidade latente. Sua decisão foi sábia, mas será que podemos dizer o mesmo dos nossos líderes? Será que eles fazem sempre as escolhas corretas? Será que nunca falham? Chega desta conversa! Contestar os arcanjos é o mesmo que contestar Yahvé. Ablon se levantou. O corpo fervia e não era só pelo vinho. Já não basta o trabalho que os sentinelas nos dão, agora tenho que enfrentar um motim dentro da minha própria legião? Sorveu o último gole e afastou a taça. O objeto quase escorregou de sua mão. Vamos subir! Segurou-a pelo braço. Esqueça tudo o que Nana lhe disse. Tudo! É uma ordem. O quarto reservado aos celestes tinha uma sacada espaçosa, o que deixava o ambiente arejado. Lá de cima, a partir da varanda, enxergavam-se as docas, os armazéns e os estaleiros. O porto de Shadair era protegido por um quebra-mar, um muro aquático com 4 portões centralizado por um farol de arenito. O vento quente agitou as cortinas e, ao olhar para fora, Ablon reparou nos casebres que pontuavam a encosta. À noite, aqueles miseráveis barracos formavam uma paisagem tranquila, com as lareiras acesas e as janelinhas piscando. O aposento tinha as paredes de mármore e o teto curvado em abóbada. O chão era revestido de ladrilhos azuis, compondo um mosaico de ondas e peixes. No canto esquerdo havia um tablado e sobre ele fora posta uma esteira que comportava até 2 pessoas. O anjo despiu a armadura, apoiou a espada na porta, soprou as lamparinas e se deitou
ainda dolorido pelos cortes e hematomas. Ishtar chegou logo depois e também removeu a couraça. Estava sem a tira que lhe tapava os seios. Seu corpo refletiu ao brilho das luzes da cidade baixa. Os cabelos ondularam ante a brisa noturna. Os quadris desenhavam curvas no escuro. E, de repente, Ablon não havia mais como um soldado. General. Nua, ela se sentou a seu lado. Está sentindo o mesmo que eu? Comandante. O Vingador a tocou e a sensação foi diferente de tudo que ele já experimentara na vida. Sabe que se continuarmos o que estamos fazendo, ele não sabia o que dizer, então disparou. Isso nos enfraquecerá. Não. Inanna me explicou sobre os prazeres do sexo. O coito nos tornará mais fortes, nos unirá. Está fazendo isso por causa de Inanna? Não, estou fazendo isso por nós. Eu o desejo desde que pisamos na terra. Ishtar revelou. Não me deseja também? Não, nego. Ele era incapaz de mentir, ainda mais a sua primeira oficial. Mas e quanto aos sentinelas? Veja como eles terminaram. Se nos entregarmos ao desejo, não seremos melhores do que Metatron. Seremos rebeldes. Então, nós já somos rebeldes. Ishtar chegou mais perto e o beijou. Ela não sabia por que fizera aquilo, apenas agira por instinto. Um instinto carnal, e descobriu que isso era bom. Terrivelmente bom. O Celeste retribuiu. E os dois foram além. Foi assim, sob as estrelas de Shadair, que o mais reto dos generais sucumbiu. Não pela força das armas, mas graças a um impulso lascivo que no começo lhe parecera capricho,
mas acabaria por se revelar algo maior. Muito maior. O plano de Ablon era partir logo cedo de Chadair, mas eles só acordaram ao meio-dia com o sol a castigar-lhes o semblante. O aspecto positivo era que, além de estarem bem alimentados, tinham descansado por uma noite completa e agora estavam curados, sem feridas ou cicatrizes. Por outro lado, o general sentia-se culpado pelo que se sucedera na madrugada, culpado por várias razões, por não ter resistido à tentação, mas, sobretudo, por não ter instruído corretamente a parceira. Se havia um responsável, não era ela, era ele. O general, o líder, o culpado era ele. Os anjos são geralmente imunes a substâncias inebriantes, ou, ao menos, muito resistentes a elas, mas o vinho lemuriano era exceção. E a exemplo do veneno de Isidrath, podia afetar os celestes. Sedentos após o combate com Neglalec, eles haviam bebido 4 galões e, como resultado, despertaram zonzos. O vingador lamentou não ter escutado os conselhos de Orion sobre o álcool e suas propriedades narcóticas. Entretanto, nada disso apagaria os fatos já consumados. Era um rebelde, afinal. Era um traidor dos arcanjos, como foram os sentinelas em outra época. Como poderia continuar a caçá-los? Que legitimidade teria para julgá-los, condená-los ou mesmo matá-los? Ablon estava envergonhado. Todavia, sob outra perspectiva, não se sentia arrependido. Era uma impressão estranha, um sentimento confuso. Sua consciência pesava, mas se pudesse voltar no tempo, faria a mesma coisa com ou sem o vinho no sangue. Justamente por isso, precisava ser rigoroso, precisava reprimir suas emoções, ao menos até concluir a demanda. O que aconteceu ontem? O anjo murmurou para estar, os dois ainda nus juntos sob a esteira. Não deve acontecer novamente. Pensei que tivesse gostado. Estar não achava, ou melhor, não achava mais que tinha feito algo errado. Pelo contrário, talvez as conversas com Inanna a tivessem ajudado a ver o sexo como algo normal, não como um crime ou uma ação repulsiva. Como pode ser indiferente? Não sou indiferente e,
não ser indiferente, temos de esquecer o passado e seguir adiante. Levantou-se. Não viemos a Ralé buscando prazer. Estamos aqui para cumprir uma função. Somos colegas, não amantes. É uma ordem? Não. Ablon vestiu a tanga e as roupas de baixo. Não posso dar ordens ao seu coração, nem ao meu. Trajou a armadura. É um pedido. Se prefere assim? Star olhou para o sol através da janela, para os barquinhos atracados no cais. Mas não importa o que aconteça. Eu sempre o amarei. E se for preciso, o amarei em silêncio. Não sei o que dizer. O vingador a ergueu do chão. Exceto que o nosso romance termina hoje. Virou o rosto. Termina aqui. Está bem. Ela obedeceu. Ficou de pé. Mas, já que é um pedido e não uma ordem, eu tenho uma condição. Uma só. Um beijo. Um último beijo. Como aquele de ontem. Beije-me e eu o guardarei na memória. Sem opções, o anjo capitulou. Beijou-a profundamente. Beijou-a pela segunda vez. E esse acabou sendo seu erro. Seu grande erro. Um erro que salvaria sua vida. Naquela tarde, assim como em todas as outras, o porto de Shadair cheirava a urina e água de peixe. O esgoto era despejado sob os atracadouros através de grandes canos de cobre e manchava a baía com uma substância viscosa. Ratos mordiscavam o lixo, cães procuravam sobras, baratas infestavam os bueiros. No mar, flutuavam pétalas de rosa, uma preparação para a grande cerimônia de sacrifício a Dagon que tomaria a metrópole nos próximos dias. Por sua natureza cosmopolita, Shadair atraía todo tipo de gente. Povos que se detestavam em sua terra natal, mas que ali coexistiam em paz relativa. Sacerdotisas ruivas de Is frequentavam as mesmas tavernas que os magos negros das ilhas Temícera.
Bárbaros louros de Engard toleravam os feiticeiros da Thule, seus principais rivais e algozes. Comerciantes de Saka negociavam tinta, papel e tecido com os mercadores de Nod, trocavam produtos, assistiam aos jogos, bebiam juntos e faziam apostas. Ishtar pagou 4 peças de ouro para embarcar em um navio com destino a Samudra, o maior porto de Aria. Quase na mesma hora, às portas de um depósito a 3 quadras dali, Ablon conseguiu emprego em um barco cargueiro, uma galé com velas e remos que, segundo seu capitão, costearia Gondwana, buscaria víveres do outro lado do continente e retornaria à Preciosa antes do fim do verão. Ocultos em suas túnicas pardas, escondidos sob o capuz, os celestes se despediram como profissionais, como querubins, prometendo se reunir na cidade de Tuk em exatos 2 meses, e cada um zarpou ao pôr do sol, sem nenhuma demonstração de afeto. Enfim, eles iriam no rastro dos sentinelas. Finalmente, dariam início à missão, à tarefa para a qual foram escolhidos, à jornada para a qual foram destinados. Uma jornada que os transformaria, que já os transformara. Capítulo 36 O Vale dos Ossos. O dia a dia em uma galé não era tão penoso nem tão humilhante quanto se comentava nos estaleiros, especialmente no caso do Kelos, cujos assentos eram ocupados por homens livres, não por trabalhadores escravos. O Kelos usava os vales como força motriz e os remos como motor secundário. Tratava-se de um navio mercante e precisava viajar depressa, sem depender exclusivamente dos caprichos do vento ou da flutuação das marés. O capitão, seus marinheiros e o próprio transporte eram procedentes de Argos, uma poderosa cidade-estado situada ao norte do mar interior. Os argosianos, ou coríntios, como se autodenominavam, cultuavam a liberdade, eram avessos à escravidão e sustentavam um regime de governo em comum para a época, a República. Contudo, eram também conhecidos pelo nacionalismo exacerbado e, uma vez dentro de suas fronteiras, agiam como xenófobos, maltratando os estrangeiros e coibindo os focos de imigração.
Argos era o estado mais próximo de Enoque, localizado do outro lado do mar. Por sua posição estratégica, os argosianos formaram uma coligação militar com os atlantes. No entanto, diferentemente de Aria, que sustentava um intercâmbio social com os azuras, os patrióticos habitantes de Argos não se miscigenavam com os súditos de Órion. Sua relação era bem simples. Em troca de ouro, prata e mármore, os coríntios vigiavam a costa, espionavam os barcos de Nod e cederiam a capital como base para os atlantes no caso de uma ofensiva à ilha de Mu. Fortalezas inspiradas na arquitetura de Atlântida foram então erguidas na orla e, após 2 séculos de aliança, o próprio palácio, o fórum e o Capitólio eram cópias simplórias dos prédios atlânticos. Argos seria séculos mais tarde parcialmente devastada pelo dilúvio. Os sobreviventes fundariam uma nova base no Peloponeso, a Argos Micênica, que evoluiria para a Argos Homérica, a cidade de Ínaco, Perseu e Agamenon. O ufanismo coríntio, todavia, não impediu que os marinheiros empregassem Ablon como um dos remadores, nem que o incorporassem à tripulação. Existe um tipo de companheirismo muito peculiar entre os marujos, algo que não se reproduz nas viagens por terra. O oceano é deslumbrante a quem o navega, mas pode ser também um impiedoso assassino. Nos momentos mais críticos, é preciso confiar no amigo, no colega ao lado. Como era mais forte e mais ágil que os homens comuns, Ablon mostrou-se um excepcional remador e, além de tudo, não fazia perguntas, não perturbava ninguém e, em consequência, também não era importunado. Não bastasse, ele aceitaria receber o pagamento somente na volta, o que agradara o capitão desde o início, mas, na verdade, o general não esperava voltar. Seu plano era abandonar o navio em segredo em algum lugar entre as faces leste e oeste de Gondwana. No ponto onde hoje se situa o Cabo da Boa Esperança, havia naqueles tempos um imenso paredão marinho com mais de 200 metros de altura. Para lá desse paredão existia uma vasta floresta tropical, evitada por seu caráter obscuro. São os domínios de Kali, a devoradora, a deusa da morte e dos sacrifícios humanos. Todos que adentram seu território acabam como crânios no Vale dos Ossos. Mas não era só o medo do desconhecido que mantinha os barcos afastados. As cartas de navegação também recomendavam cautela. O mar naquele trecho era coalhado de pequenos recifes e as condições climáticas não permitiam a abordagem. Chovia sem parar, dia e noite, e as correntes de ar morno provocavam grandes vagas no oceano, ameaçando de naufrágio quem se aventurasse para além dos corais. O Quelos fez uma curva acentuada, distanciando-se do continente. Mesmo assim, uma nuvem negra o alcançou, arrastando a galé para dentro de um tufão que os obrigou a remar com toda a energia. Raios e granizos se precipitaram sobre Convés, tambores rufaram e, após 2 horas de lutas severas, os marujos enxergaram a luz do sol. Graças à perseverança daqueles homens tão bravos, o navio saíra intacto. Contudo, uma perda os deixou abalados. Ô estrangeiro! Perguntou Héreo, filho de Horus, o capitão do Quelos, quando o céu clareou. Para onde foi? Estava conosco até o final, afirmou um dos remadores. Deve ter caído no último momento.
Kali! Murmurou o mais velho dos tripulantes, um sujeito chamado Parcos, que desempenhava a função de barbeiro. É ela! Olhou para os contrafortes cobertos pela neblina. De uma forma ou de outra, ela sempre consegue o seu sacrifício. Honremos a memória do forasteiro que deu a vida para nos salvar. Ou era ele, ou éramos nós. Simpático à causa humana, Ablon certamente teria dado a vida pelos companheiros a bordo, mas não foi necessário. Não daquela vez. Embora a tempestade parecesse e fosse realmente sinistra, nada tinha de mágico. Os ventos provenientes de Saca e de Nod ganhavam força sobre a selva e se chocavam contra a face interna dos promontórios, transformando a floresta em uma espécie de caldeirão. O vapor que delas escapava condensava-se acima do mar, ocasionando tufões e intempéries diárias. Como a baía era abarrotada de antigos destroços, o risco para os barcos era extremo e para os náufragos ainda maior. Quem, porventura, caísse naquelas águas, dificilmente conseguiria sobreviver, sendo progressivamente arrastado pela correnteza e atirado contra as cavernas marinhas. Ablon aproveitou a euforia dos marujos, tão logo que Kelo se esquivou da borrasca, para saltar da galé e nadar até os recifes sem que a tripulação notasse. Tomou fôlego e mergulhou mais fundo que pôde, usando sua constituição sobre-humana para serpentear entre as algas até emergir a 100 metros do litoral. Galgou uma pedra para melhor enxergar o cenário. Chovia impetuosamente. O céu era negro e as ondas castigavam a falésia. O paredão se estendia por quilômetros, então não havia saída a não ser escalá-lo. O problema era que os raios batiam minuto a minuto contra o penhasco, dando a impressão de que ele era rico em metais condutores. Observando o ambiente uma segunda vez, o Vingador reparou que aquela impressionante muralha talvez não fosse só geológica. Em certas partes, veios e nichos irregulares sugeriam que, em algum ponto da história, aquelas pedras haviam sido tocadas por mãos conscientes. Se isso ocorrera de fato, pouco sobrara dessa misteriosa estrutura, agora rasurada pelas descargas elétricas. Ablon submergiu e, quando veio à tona novamente, estava a poucas braçadas do costão. Uma onda o jogou de peito nas rochas, mas a armadura dourada o protegeu. Ileso, ele se agarrou às paredes endurecidas, às gretas e aos orifícios porosos, olhou para cima e encarou a tarefa que o aguardava. Os clarões, as trovoadas, o regurgitar do oceano. Estava prestes a iniciar a subida quando avistou uma fenda estreitíssima, que começava na base do rochedo. Desceu até lá, penetrou no buraco e descobriu uma escada, um conjunto de degraus esculpidos no solo. Encharcado, o general removeu o capuz, a túnica e a algibeira, escondendo-os em uma reentrância. Sacudiu o cabelo, esfregou a barba e continuou progredindo até que farejou o cheiro de terra úmida, o odor de plantas, de musgo e orvalho. Segurou a vingadora sagrada e alongou o pescoço. Uma floresta. Uma floresta dentro de um vale. Um vale úmido, tropical, primitivo. Um vale perdido. O Vale dos Ossos. Kali, o Vale dos Ossos, sacrifícios humanos.
a deusa da morte. Ablon refletiu quão pouco sabia sobre esses assuntos, quão pouco sabia sobre o adversário, a adversária que viera a enfrentar. Ocorreu-lhe, de repente, que chegava ao combate desprevenido, armado apenas de sua espada e dos fragmentos que ouvira em Atlântida, em Shadair e no Quelos. Quem era Kali, afinal? Que tipo de poder tinha? O que era capaz de fazer? Que influência possuía sobre os súditos que comandava? Essas perguntas, bem como todas as outras, seriam gradualmente respondidas à medida que ele explorasse o terreno. Furtivo como uma pantera, aproveitando-se da combinação de luz e sombras, o anjo caminhou pela mata. Desviando o rosto para cima, ele se deu conta de que o vale tinha o formato de um cálice, sendo ele todo, e não apenas a encosta, rodeado por contrafortes. O chão era pontuado por áreas de instabilidade, saturado de lodo e com zonas ocasionais de areia movediça. Para o Celeste, entretanto, isso não chegava a ser um obstáculo. Os querubins são hábeis em controlar o centro de gravidade do corpo, o que lhes permite dar longos saltos e reduzir o impacto dos pés contra o solo. Movendo-se sobre a lama, suavemente pulando de raiz em raiz, Ablon percebeu objetos esféricos, alguns afundados, outros flutuando nas poças de barro. Examinando-os atentamente, ele notou que essas peças eram nada menos que crânios. Crânios humanos. O detalhe perturbador residia no fato de que não eram 2, 3, 10 ou 100 crânios. O vale inteiro, ele logo viu, estava pavimentado por essas caveiras, centenas de milhares de caveiras decapitadas, constituindo ossadas de famílias completas, de crianças, idosos, mulheres e até de bebês. Mas a dúvida persistia. Quem? Quem deslanchara o morticínio? Quem sacrificara essas pessoas? Kali? Talvez, possivelmente. Mas onde ela estava? Estudando as cercanias, o general discerniu os restos de uma civilização decadente que a selva já engolira. Um resquício de calçamento guiou ao centro do vale, através de samambaias e plantas carnívoras, até o que seria o cerne daquela cultura pré-histórica. Guarnecida pelos escombros de uma antiga muralha, havia uma cidadela em ruínas. Dos edifícios ainda em pé, destacavam-se 3 construções estranhíssimas. Lembravam zigurates, porém a base era circular, não quadrada, como no modelo padrão. Em outras palavras, eram torres. Torres cônicas, seccionada por 8 plataformas e cortadas por uma escada em linha reta que levava diretamente ao topo. O acesso ao interior dessas pirâmides ficava no pico, e a mais alta delas exibia no cume uma porta elíptica que conduzia a uma espécie de templo. O que mais o intrigava, no entanto, não era o aglomerado de crânios, mas a atmosfera de apatia, não só física, como espiritual, que do vale emanava. Se Kali estava por perto, por que ele não a sentia? Por que não captava as suas vibrações? Que técnica especial a ocultava? Como fazia para esconder sua aura? Sorrateiro,
Ablon avançou as avenidas centrais, tomadas por cipós e trepadeiras, e concluiu que, se a devoradora ainda estivesse no vale, estaria sobre a torre mais alta. Era só um palpite, mas na hora lhe pareceu razoável. Pelo que escutara, Kali alegava ser uma divindade e, para tal, necessitava de um altar. Redobrando a atenção, o general escalou o prédio por trás, ignorando o óbvio trajeto pela escadaria frontal. Chegou à plataforma superior e espreitou pela porta. Seus olhos se adaptaram à negritude. E lá estava ela. Kali, a devoradora. Kali, a deusa da morte e dos sacrifícios humanos. Kali, um dos 3 pilares de Metatron. Um suspiro. Kali não era bem o que ele esperava. Não era nada do que ele esperava. Então, o Vingador deu um passo à frente e recolheu sua arma.